Imagina que você namora uma garota e de repente ela te troca, e te deixa por um cara riquinho da cidade, mas agora você tem uma reviravolta, cai na sua conta US$ 1 trilhão. Você agora tem muito dinheiro, entretanto, só pode gastá-lo com garotas. A história começa com o nosso querido protagonista Lin Zing. Ele é um cara apaixonado pela sua namorada que se chama Shen. Hoje faz exatamente um mês desde o início do seu relacionamento. O protagonista com um sorriso no rosto diz a Shen que a ama muito. E em breve eles vão a algum lugar para comemorar. A garota corta toda a sua onda e diz que quer terminar. Ele acabou de ser rejeitado. Zin estende a mão e corre gritando para Shen não ir embora. Mas então um carro passa por ele em alta velocidade e para bem ao lado dela. Enquanto Zing observa, o cara do carro tira seus óculos e diz feliz aniversário para Shen, acrescentando que ele estava um pouco atrasado. Ela se joga em seu peito e pergunta a ele por que ele demorou tanto. Ela já não aguentava mais estar ao lado do prota. O carinha diz para Shen que agora eles vão comer em um restaurante de alta classe, e depois irá comprar um presente para ela. O cara acrescenta olhando para Zing, que relacionamentos exigem muito dinheiro, e como ele pensa que é o cara, sai com Shen a abraçando pela cintura. O prota é deixado sozinho na rua com um buquê nas mãos. Atrás dele tinham duas pessoas fofocando o que tinha acabado de acontecer. Um deles diz ao outro que Zing trabalhou meio período do amanhecer ao anoitecer, para economizar dinheiro e comprar presentes para a garota, para provar seu amor por Shen. E o outro cara diz a ele que tudo isso é engraçado. Zing trabalhou tão duro, e algum riquinho levou sua garota embora mesmo depois de tudo. Zing cai de joelhos pensando em como isso aconteceu. Isso tudo simplesmente porque ele é pobre e fraco. Ele se pergunta se sua sinceridade pode ser rejeitada. Ele tristemente senta no chão. Ele não entende por que ele foi rejeitado por Shen em todos esses poucos anos. Os olhos do prota queimam de raiva, e lágrimas saem deles. Ele não entende por que ele fez tudo isso para não receber nada em troca, mas nem tudo estava perdido, já que nisso começa o reinício do sistema de contra-ataque do herói. Uma conexão é estabelecida com o sistema. Uma notificação aparece na sua frente com informações sobre ele. Seu nome é Lin Zing, idade 22 anos, contra-ataque e dinheiro limite de US$ 1 trilhão, orçamento pessoal US$ 138. Força e também uma classe de agilidade para construir inteligência, primeira classe de contra-ataque limite 1 trilhão. E um sistema de choque como também um mapa aparece em sua mão. Ele tem US$ 1 trilhão nele, e ele deve gastá-lo como quiser, não importa quanto dinheiro ele gaste, 1% será acreditado em sua conta pessoal. Zin fica chocado, pois lá dizia trilhão, e ele pode gastar 1 trilhão como ele quiser. O sistema responde que era exatamente isso. Mas o protagonista deve levar em conta que ele só pode gastar o limite do contra-ataque. Durante o contra-ataque, quando ele estiver ao lado de uma garota, tudo relacionado a despesas pessoais é pago a partir de uma conta pessoal. Olhando frustrado diz maldito. Afinal ele só tem US$ 138 em sua conta, então ele precisa gastar do limite de contra-ataque. Quanto mais ele gastar a partir daí, mais dinheiro irá para sua conta. Zin segura um cartão em seu rosto com um sorriso e diz que o contra-ataque começa agora. Um pouco mais tarde na área comercial de Ida, Lin Ning anda pela rua e pensa que ele deve primeiro encontrar um companheiro e experimentá-lo. Ele olha para a fila na loja de chá e acha que há um monte de gente em pé. Aquela é Yinlin, e chama a atenção para uma garota em um vestido azul. Zing notou Lu Yaxi, uma colega de classe. O sistema informa que uma garota de alta classe foi detectada, e o processo de contra-ataque começa. O nome da menina é Lu Yaxi, sua idade é 21 anos. Altura 167 centímetros, peso 46 quilos. Quando a taxa de aumento transportador excede 90%, 10% dos custos serão devolvidos para sua conta pessoal, e quando a ampliação atinge 100%, ele vai precisar encontrar um novo alvo. Zin se aproxima de Lu Yashin e pergunta se ela pode vir por 1 minuto. Ela responde Zin Ling com uma pergunta sobre o que ele estava fazendo ali. Ele novamente quer que ela o ajude com Liu Yitin. Sem esperar por uma resposta, Liu Yashin diz a ele para não esperar, e ela o aconselha a desistir. Liu Yitin já encontrou um namorado rico. Zin Ling ri em resposta dizendo que ela é crua. Ele só queria oferecer um chá. Zing pensa para si mesmo que ele vai primeiro experimentar uma nova habilidade nela. Ela pergunta em choque do porquê Zing decidiu oferecê-lo a ela. Já eles nem se conhecem. Zin diz que vale a pena um olhar de perto. Afinal não é um chá comum.
Acima, ele pendura o preço dele. E o custo é 199 yuan para um copo. Lu Yashin diz que um copo deste chá custa tanto quanto 10 porções. Ling diz que é apenas um lanche rápido. Ela pergunta se ele tem certeza de que ele pode pagar. As pessoas atrás de Ling dizem a ele para pagar. Afinal, há realmente pessoas esperando na fila. A garota fala sobre que ela ainda precisa enviar uma foto para seus namorados. Ling diz a todos para se acalmarem e esperar um segundo. Zin coloca a mão no balcão com um sorriso e pergunta à vendedora quantos lanches sobrarão para toda a lanchonete. A garota responde que cerca de 180 lanches. Zing diz acha isso ótimo. E com um sorriso, ele puxa um cartão dizendo que está comprando todos aqueles 180 lanches que sobraram. E Zing acrescenta dizendo que dessa forma, então Lu Yaxi vai entregar-los para todos. As pessoas na fila ficam chocados. E Oyazi também fica chocada. E diz que todas essas porções custam vários milhares. Zing deve pensar com cuidado e não ser estranhos. Enin não responde e diz à vendedora que ele paga com um cartão. A garota diz sim que ele só tem 39.800. Zenin com um sorriso pede à menina para se apressar e servir chá para os convidados e não mantê-los esperando. Ela diz sim. As pessoas na lanchonete estão chocados e dizem que Ling realmente comprou tudo. A garota diz que Zin é muito bonito. E uma garota até se pergunta se ele tem uma namorada. O grau de entusiasmo de Liu Yaxi está aumentando gradualmente. Ling diz a Liu Yaxi com um sorriso que há mais uma coisa que ela precisa o ajudar. Ela pergunta o que era com um sorriso. Zing pede que ela o ajude a gastar o dinheiro. Neste momento, em um shopping de luxo, há uma bolsa rosa na vitrine no valor de 18.890. O namorado de Shen diz a ela que ele também pensou em comprar esta bolsa para ela. É só que sua mãe disse que ele estava gastando dinheiro muito imprudentemente. E eles já tinham comprado o suficiente hoje. Lu Yichen está ao lado dele, com sacolas em suas mãos. Seu namorado continua falando sobre como eles devem sair para comer, e então falar sobre outras coisas. Mas Liu deseja frustradamente aquela bolsa, e pega as costas de seu namorado, e diz a ela que se ela quer um bom relacionamento com sua futura sogra, então ela precisa se mostrar uma luz melhor ao que. Liu Yichen responde que então eles não vão sair dali. Ela acha que sem esta bolsa todo este conjunto de presentes não parece completo, mas a fim de entrar no topo mundo, ela deve corretamente colocar as redes e pegar um peixe grande. Então ela ouve alguém a perguntando a Ling se ele havia gostado daquele modelo. Liu Yichen arregala os olhos em choque. Liu Yaxi pega uma bolsa de prata e diz que é de uma coleção limitada, que custa 380 mil. Ela pergunta se ele se importaria se ela comprá-lo. Liu Shen ouvindo isso fica zangada. Zing olha para a bolsa e diz que eles vão levar. Ao ver isso, Shen grita com o próprio Liu Yaxi e pergunta o que eles estão fazendo aqui. Ela cruza os braços sobre o peito com um sorriso e diz a Ling que ela entendeu que ele ainda não superou o fato de que ela o deixou, e estar com essa garota não a convenceu. Ele pediu a Liu Yaxi para brincar junto com ele para irritar ela, e não disse a ele que eles terminaram. Lu Jin pergunta a Ling por que ele é tão nojento. Zin pergunta a ela de volta sobre quem se importa com ela, e ele está apenas comprando uma bolsa para outra pessoa. Liu Yichen grita de volta para ele, e duvida que ele veio para lá apenas para comprar uma bolsa. Ela pergunta se ele poderia ter encontrado uma desculpa melhor, e o chama de mentiroso. O sistema relata que o processo de contra-ataque começou. Ling diz a Liu Yichen com um sorriso que desde que eles terminaram, ele não tem que explicar nada para ela, e ele vai onde ele quiser. Ling acrescenta dizendo a ela, para não dizer nada a ele, e pergunta a Liu Yichen se ela acha que ele é o mesmo de antes. Liu Yichen diz, com um sorriso, como isso é engraçado. Algumas horas se passaram, ele realmente saiu de lá com a bolsa. O sistema diz a ele que sua taxa de engajamento é de menos 25%. O cara ao lado dela diz a Ling chamando de irmão, e que ele não deveria mentir. E se isso fosse verdade, ele já teria comprados. Ling diz com um sorriso que ele deveria pensar sobre isso. Ele diz rindo que ele realmente não pode pagar isso. Ele terá que recusar. Ele diz que comprar apenas uma bolsa não é suficiente. Ele chama a garota da loja para vir até eles. Ling levanta seu cartão pedindo para ela embalar tudo o que tinha nesta loja para ele. A vendedora fica chocada. E Liu Yaxi arregala os olhos em choque. Liu também abriu a boca em choque, pensando para si mesmo que Zenin havia dito ao atendente da loja. Ele não acredita que ele comprou tudo de lá.
Liu Yaxi fica atrás dele segurando seus braços ao peito sem acreditar. Liu Yixin e seu namorado ficaram atrás dela, e olha para eles em completo choque. A garota vendedora com um sorriso traz o terminal para Zing, dizendo-lhe que tem 11.320 coisas ali. O namorado de Liu Yixin diz a Zin que se ele comprar tudo isso ele vai comer umas pancadas dele, e grita ao prota que ele enlouqueceu. Zing coloca seu cartão para o terminal, e é relatado que a compra foi paga com sucesso. Ele gastou 11.320.000. Os vendedores atrás dele ficam agradecendo-lhe pela compra. Zing diz que ele não sabia que o Wang Xiao tinha tanto talento. Ao mesmo tempo que ele vai ver algo novo, Liu Yaxi pressiona suas mãos para sua boca em choque. O namorado de Yixin grita que Zing realmente comprou tudo. Liu Yixin fica de boca aberta. O sistema informa que o sistema de paixão de Liu Yaxi por ele aumentou em 40%. Ela se joga em seu pescoço, o chamando de querido e falando que ele é o melhor. Zing responde que ele não é como alguns, que fingem seus sentimentos profundos, mas na realidade ele não está pronto para gastar nem um centavo. Ao mesmo tempo o sistema diz a Zing que seu grau de paixão por ele aumentou em 30%, e a taxa de engajamento de Logaxi 42%. O namorado de Liu Yixin grita e choca a loja. Ling recebeu o dinheiro um pouco mais tarde. Liu Yixin tenta falar com Wang Xiao. Ele diz a Shen que sabe muito mais do que pessoas comuns, só tolos completos que querem arruinar sua fortuna se gabariam assim. E ele como um major real deve ser contido neste momento. Liu Yaxi se levanta e abraça o prota. Olhando para eles alguém chamando Wang Xiao. É uma mulher pesada que estava em pé bem atrás dele. Ele vira a cabeça com horror. Ele pergunta a ela o que ela está fazendo aqui. Em resposta ela bate na bochecha dele com sua mão, chamando de bastardo. E perguntando sobre o que ele está fazendo aqui. Ela lhe deu roupas, sapatos, relógios, até mesmo comprou um carro. E ele secretamente se pegou com uma outra garota, Wang Xiao, uma mulher cuja vida é pior do que a de um peixe-lua, cai no chão e... Então, Liu fica de joelhos e rasteja até ela. Quando diz que ele estava errado, Wang Xiao acrescenta que é tudo por causa dela. Referindo-se a Shen, Liu abraça sua perna dizendo que ele só tem ela em seu coração. Ela deve acreditar nele. Liu diz para Wang Xiao. As pessoas atrás dela começam a rir e contar mentiras mais. Não só é esse cara com coração de cachorro, mas ele também está sendo sustentado por uma velha rica. Alguém aponta o dedo para Louisian e diz a Wang Xiao que ela não pode perdoá-lo, mas ela lhe dará uma chance. Se ele der a essa pessoa 2 tapas na cara, ela acrescenta que de outra forma, a partir de agora eles se separam. Liu Yixin grita em choque. Wang Xiao imediatamente soca seu rosto. Liu cai no chão em choque segurando sua bochecha. Wang Xiao puxa a corrente em torno do pescoço de Louisian, chamando-a de mulher egoísta que rouba o namorado de outras pessoas. Todos os seus colares são comprados por ele. Liu lança um olhar esperançoso para o prota, que ainda está nos braços de Liu Yaxi. Liu se levanta e se joga em Zing, empurrando Liu Yaxi para longe dele. Zing se afasta dela, limpando seu ombro. Liu Yixin cai disso e diz ao prota em choque, olhando para suas costas enquanto ele se afasta dela. Liu então se levanta e foge. E o sistema relata que seu grau de paixão aumentou em 1%. Zing pensa sobre o fato de que ele era fria, mas o grau de sua paixão cresceu. Wang Xiao pega Lui pelo ouvido e diz a ele que é hora de eles voltarem. Enquanto Yaxi abraça o prota, e diz que ela não pensou que Wang Xiao se tornaria uma pessoa assim. Ela está muito arrependida. Ela pensa para si mesma que Yixin era uma vingança que faria Zenling se sentir melhor. Ele responde Liu Yaxi com um sorriso dizendo que Liu Yixin é egoísta e não merece simpatia. Ele pede a Liu Yaxi para esquecer Liu Yixin e pergunta se ela quer mais alguma coisa. Liu Yaxi pensa sobre o que deseja, mas em seu pensamento, ela está fora do jogo. Em voz alta, Liu Yaxi diz a Zenling que ele é tão gentil com ela que nem sabe como respondê-lo. Zenling pergunta a Liu Yaxi se eles podem se aproximar, então o sistema relata que a taxa de paixão de Liu Yaxi aumentou em 20. Liu Yaxi pensa sobre o que é isso, diz que o sistema informa que sua taxa de engajamento é de 62%. Enquanto Yaxi abraça a mão de Ling e diz que para não ser rude, como sinal de gratidão ela também gastará dinheiro para ele. Zing pede a ela em choque que ela vai gastar dinheiro para ele. Então ele percebe belas camisetas à sua direita. Liu Yaxi o leva para o encaixe quarto dizendo a ele que eles devem ir. Ela vai pegar suas roupas, enquanto Yaxi coloca a camisa de Xin Ling e abotoando-a.
dizendo para ele olhar para si mesmo. Se ele não sabe como se vestir corretamente, as pessoas vão subestimá-lo. Bill Yaxi coloca os produtos no caixa e diz que ela precisa desses. Ela paga pelas compras e seu pagamento foi bem sucedido. Ela gastou 38,88 yuan. O pagamento foi bem sucedido. 33,99 yuan foi gasto. O pagamento foi bem sucedido. 288 yuan foi gastos. Xinling sai do provador ajustando sua nova peça. Todas as garotas na loja imediatamente prestam atenção nele, sorrindo para ele e pensando em como ele é bonito. O sistema relata que a taxa de paixão de Liu Yaxi aumentou em 10%. Liu Yaxi pensa para si mesmo que ele não esperava que Xinling fosse tão bonito. Isso cara é definitivamente um tesouro. Seu grau de atração é de 72%, enquanto Yaxi acha que desde que Lu Zhexin não gostava do prota, ela é melhor. Zingo olha para o seu reflexo notando que ele de repente se tornou mais bonito, e todo o dinheiro que ele gastou estava sugando. No entanto, Liu Yaxi gastou até 7 ou 8 mil antes dele. À noite no albergue feminino, Liu Yaxi retorna ao seu quarto 504. Liu Yitin está sentado lá secando o cabelo. Mae Yaxi coloca as mãos em seu rosto e pergunta a Lu se ela está bem. Ela alisa um fio de cabelo atrás da orelha e diz que está tudo bem com ela. Graças a Xinling ela viu o rosto real de Wang Xiao. Sem isso ela teria vivido apenas sonhos. Enquanto Yaxi diz a ela que graças a Xinling ela amadureceu, ela não deveria namorar pessoas como Wang Xiao. Ela segura a bolsa na frente dela, dizendo que o prota comprou esta bolsa para ela, então é melhor guardá-la para si. Liu Yaxi abraça-a agradecendo e dizendo que ela tinha medo de que Lu Xin seria contra ela. Em resposta, pergunta como ela pode ser contra eles. Lu Xin pensa sobre como ela namorou Xinling por 3 anos. E como Liu Yaxi ousou interferir em seu relacionamento, a mesma como se lendo seus pensamentos, pensa sobre o que impediu Liu Yitin de ficar com o prota. Xing pertence a ela neste momento. No dormitório masculino, o protagonista anda pelo corredor e pensa que ele tem feito compras o dia todo, e está muito cansado. Ele pensa sobre se ele deve gastar de novo, por uma questão de ostentar, ou se ele deve mudar a maneira como tem feito. Próximo dele há 3 caras descendo as escadas. Um dos caras que era o gigante diz a Xin que essas roupas custam muito caro. Os outros 2 caras acham que Xinling deve ter comprado um falso para mostrar que ele é rico, mas na verdade é um grande pobre, mas exigindo a atenção que eles queriam. O gigante coloca o braço em volta do ombro, falando sobre o que ele ouviu sobre o que aconteceu hoje. O gigante diz a ele que ele acha que gastou muito dinheiro em cortejar Lu, porque ele foi expulso de qualquer maneira. Ele pergunta a Xinling por que ele não apenas doa para os streamers. Pelo menos eles mostram mais atenção aos outros. 2 caras falam sobre como não importa quanto Ling gasta em um streamer, ela ainda vai amar todos eles. E isso é acessível mesmo para um cara comum. Todos os alunos estão assistindo você. E ela pode apenas simpatizar. Xin percebe com um sorriso que ele pode doar para streamers. E então ele traz seu telefone para seu rosto. Xin coloca a mão no ombro do gigante dizendo obrigado. Quando Xinling sai, os caras dizem que o gigante jogou um truque nele. E ele agradeceu a ele. Eles chegam à conclusão de que as pessoas realmente têm algo errado com suas cabeças. Um dos caras, em resposta a essas palavras, diz que não é interessante eles melhor assistirem o streamer Shai Shai e ele diz que Zhu Shao foi ao ar. O gigante depois dessas palavras grita a verdade. E para ser dado um olhar, o quarto de Xinling é uma bagunça, com roupas e restos de comida. Deitado na cama ele olha para o telefone. E a tela do telefone diz que a instalação do aplicativo Garra de Leopardo está concluída. Xing pensa sobre qual nome ele deve inventar, e ele decide que ele vai se chamar de Mendigo. Ele decide ver onde a lista de streamers está no aplicativo. Xing não entende por que só há classificações em que ninguém está online. Xinling está assistindo a transmissão ao vivo pela primeira vez. Xin procura por Shai Shai pensando que os caras parecem ter mencionado seu nome. Então uma garota de lingerie roxa aparece na tela, que pisca e diz eu te amo. Muitos usuários escrevem comentários libidinosos para ela na transmissão, embabra a boca enquanto ele a observa, e acha que ela é muito atraente, mas Xin se pergunta se ele pode lançar um contra-ataque do outro lado da tela. O sistema diz a ele que a aparência deve ceder 80 pontos, caso contrário o contra-ataque irá falhar. O sistema também relata que os streamers têm filtros em seus rostos, por isso é impossível determinar sua aparência. Antes de encontrar, Xin offline acha que isso é muito inteligente.
O sistema realmente pensou em tudo o que ele acreditava, e que Xai olha mais de 90 pontos. Mesmo com o filtro ligado, Zin chega à conclusão que não importa, de qualquer maneira sua bolsa de ostentação nunca vai secar, então ele recebe uma notificação de que enquanto assiste à transmissão de Xai, um usuário com o apelido Zhu Xiao deu a ela X5 leopardos dourados. Xai diz uou e obrigado a Xiao pelo presente. Outras pessoas assistindo à transmissão escreveram que Zhu Xiao é legal. E Zhu Xiao está atualmente sentado em seu sofá fumando um cigarro nível 24. O Xiao escreve sobre a competição chegando em breve. E pergunta se todos estão prontos. Jiang Wang nível 15 responde pronto. Ele acha que deve ser o menino gigante. Zin se pergunta como enviar um presente neste aplicativo. O Xiao escreve que seus oponentes não podem vir com tantas táticas inúteis. Como eles gostam de pegar o ritmo e assim por diante. O garoto gigante manda um texto ao resto dos usuários para ficarem quietos enquanto Zhu Xiao está falando. Zin feliz pensa que o gigante parece ser um cão obediente. Enquanto ele observa, Zhu Xiao escreve que primeiro de tudo eles não olham para as táticas de seus inimigos, e não salvam pontos de poder, mas dão tudo para ele. Aqui Zin escreve para Xai sobre quanto dinheiro ele precisa transferir para se tornar um top 1. Mas antes ele deve primeiro comprar presentes ou adesivos. Zhou Xiao manda mensagem sobre quem ele é. E como ousar abrir sua boca suja enquanto Zhu Xiao está falando. Zhu Xiao escreve a Xai para banir o prota. E ele quer Ling expulso. Ele está com muita raiva. Xai senta-se e olha para a tela de seu telefone. E acha que ela só pode ganhar esta competição. Graças a Zhu Xiao e este recém-chegado. Tinha obviamente acabado de se inscrever e não lhe enviou nenhum presente. E sua concorrência com Sevan Shuang iria começar logo. Xai pensa sobre como a língua do novato em lives é afiada. Ela diz ao moderador para chutar o prota para fora. Ling recebe uma notificação em seu telefone. E ele fica chocado ao perceber que ele foi expulso. Sim pensa bem e decide ir assistir competição entre Xai e Xuan Xua. Xai diz a Xuan Xua chamando de irmão que Xuan Xuxu não tem um único doador top. E ela se preocupa com ela. Ela pergunta a Sevan Shuang se ela vai desistir imediatamente, ou ela vai chegar a uma punição mais fácil. Sevan Shuang cruza os braços e diz Xai que ela acha que se ela tem o topo, então ela é o mais legal. Ela tem um monte de bons doadores. Shuang diz a ela para não falar, e começar a competição o mais rápido possível. Isso entre Xai e Xuan Xuxu. A competição começa. A primeira etapa será concluída em breve. Xai atingiu 586 mil até agora, enquanto Sevan Shuan atingiu 221 mil. Aqui todos os apoiadores de Xai exigem que Xuan aceite a derrota. Mas então, vem uma notificação que um usuário com o apelido Mendigo enviou algo. Xuan, a famosa dragão dourado, havia sido enviado. Ela abre a boca em choque. Zhu Xiao também vendo isso grita no telefone que agora, alguém tinha enviado um dragão dourado por 15 mil. Xuan agradece o mendigo para o dragão, mostrando-lhe um gesto do coração. Xai se pergunta se este é o mesmo mendigo. Zinin olha para seu telefone com um sorriso e acha que ele finalmente encontrou o presente mais caro, e será suficiente para ele se ele continuar a dá-lo. Ele não pensou que seu cartão poderia se conectar a serviços de streaming, e agora ele era o top doador de lá também. Zing acha que as apostas estão fora de jogo, então Zin começa a enviar mais dragões dourados. Outras pessoas não entendem de onde veio. Ling enviou a Xuan mais 5 dragões dourados, em seguida, 10 dragões dourados, em seguida, 20 dragões dourados. Xai abre a boca em choque e Xuan também abre a boca, mas com alegria. Xai tem 586 mil pontos e Xuan tem 521 mil pontos. Xuan olha para seu telefone e diz para que deixe o mendigo rico esperar. Ela está tão surpresa que esqueceu até onde estava. Ela grita ao prota que enviar dragões dourados é muito caro, e talvez ele vá esperar até que a segunda fase comece. E então ele vai enviar. Zhu Xiao escreve para o mendigo que ele se lembrou que ele era o mesmo novato que foi expulso do chat de Xai mais cedo. Zhu Xiao pensa para si mesmo que ele é um iniciante, e ele não entendeu as regras da competição, e agora ele envia presentes aleatoriamente. Outros usuários começam a rir do prota no bate-papo. Ao mesmo tempo, Xue envia 80 dragões dourados, 120 dragões dourados, 160 dragões dourados, 200 dragões dourados, 240 dragões dourados, 320 dragões dourados.
Todos os usuários ficam chocados com o tanto de dragões dourados. Ele vai até os 860 e depois aumenta para 1600. Zing olha na tela do telefone com um sorriso. Zhu Xiao pensa em choque que o envio dragões dourados finalmente parou. Ele viu Shai Shai. Alguém ousou enviar-lhe mais de 3 milhões, mas o mendigo cerca de 16 dragões dourados que é 24 milhões. Shai Shai senta-se em sua cadeira em choque. Enquanto Xuan Xuan dança de alegria e grita obrigado, ela agradece-lhe pelos dragões dourados, e Zing grita que ela ama ele. Em seu bate-papo uma discussão começa sobre quem é o mendigo, e começaram a dizer que com certeza seus rivais agora estão arrependidos. Xuan Xuan pergunta a Shai por que ela está sentada. Ela ficou com a pior nessa luta. Neste caso ela deve aceitar a derrota e passar para o castigo. Shai Shai tem que fazer isso tudo. Shai Shai pensa em algo e sorri. Xixi pula dizendo ao homem rico chamando-o de mestre, que ela estava errada. Ela não deveria tê-lo expulsado. Shai Shai enquanto executava seu castigo. Pensa sobre como ela está com raiva. E se não fosse por Zhu Xiao, então aqueles dragões dourados 16 seriam dela. Ela está tão cansada, que o mendigo escreve que ele oferece Shai Shai 3 opções. Ela joga notas a Zhu Xiao por conta própria. O Xiao lida consigo mesmo. E ainda 20 segundos restantes. Outros usuários estão satisfeitos com sua perseverança. Neste momento Shai Shai tem 586 mil, e Xuan Xuan tem 24.221.000. Aqui vem uma notificação de que Zhu Xiao deixou a transmissão. Todos são imediatamente levados para discutir a concorrência. É sobre o vencedor, e ela é Xuan Xuan. Ela agradece seu tio rico por ajudá-la a ganhar a competição. Zin Ling com seu telefone recebe um monte de notificações. O garoto gigante escreve para ele que ele se desculpa profundamente com ele. E ele era cego e ingenuamente zombou dele. Ele pergunta se eles podem se tornar amigos e até irmãos. Sevan manda mensagens de agradecimento. Ela não sabe como agradecê-lo. Ele pode adicioná-la. E ela envia a ele o seu número. Shai Shai escreve que agora ela queria expulsar Zhu Xiao, mas ele saiu por conta própria. Então pede ao homem rico para perdoá-la. Shai Shai escreve para Zin Ling que seus dados dizem que ele é de Ujo, que no caso é uma coincidência. Depois de amanhã, ela está indo lá para uma sessão de fotos. Ela pergunta a Zin Ling se eles podem se encontrar em algum lugar, ao mesmo tempo que ela pensa como ela se sente tão mal sobre ganhar, já que os pais da figura de onde ela é bem pior do que Xuan Xuan, mas ela tem medo de que o homem rico vai se tornar malvado sobre gastar dinheiro com ela. A mesma quer encontrá-lo offline. Zing olha para o telefone com um sorriso, e acha que também é bom. Há pouco trabalho e a compensação que ele foi dado não é suficiente. E então o peixe em si foi pego sua. Ele responde que era possível. Ela rindo, ele acha que ela sabia disso. E beija alegremente a tela do telefone. Ela escreve para Zin que eles vão se ver depois de amanhã. E ela estará esperando e lhe envia beijos. Zin acorda e se estica na cama, pensando que ele nunca dormiu tão bem. O tempo é 7h35. E ele recebe uma nova notificação de mensagem em seu telefone. Zin Ling pega o telefone, e seus vizinhos já estão levantados e chamando para o café da manhã. Zin Ling diz para eles irem, e a garota vai trazer-lhe o café da manhã. Imediatamente os 3 caras em choque abrem a boca, e ao olhar para trás, eles encaram ele. Eles se reúnem em um grupo e discutem que Sinin acabou de acordar, e já está falando bobagens. Diziam que Shen terminou com Zinin muito recentemente, e nem está calmo assim desde ontem à noite. Eles acharam que ele estava bem. Um deles fala sobre como Zenling pode estar bem. Levanta o dedo do meio dizendo que ontem este dedo pressionou a tela mais de 1.600 vezes, e a unha quebrou. É bom que haja quem cuide dele. Luigi imediatamente perguntou sobre seu dedo. Lu Yaxi fala que o macaron é delicioso. Os caras por trás olham para tudo isso em choque. Um filma com seu telefone. Um deles diz que Shen e Lu Yaxi compartilham café da manhã com Zing, especialmente Lu Yaxi que usava uma saia tão curta e também se sentou na frente do prota, em tal ângulo que é impossível ver tudo. Zing senta-se tranquilamente comendo macarons. Todo mundo está chocado com que tipo de notícia será dada. Lu pergunta a Zin se ele não gosta de macarons. Ele responde que está tudo bem, mas ele não gosta de macarons vermelhos. Ela diz que a massa é na verdade rosa, e Axi diz com um sorriso que também não gostava deles. Shen grita para o protagonista comer seu café da manhã e não olhar para Lu. Lu e Axi sussurra algo no ouvido dele, e depois disso o Wang gigante solta
Líquido vermelho de sua boca. Alguém grita para chamar uma ambulância. Wang gigante é levado em uma maca por paramédicos, enquanto Zin come comida entregue a ele por Lu Yaxi. A fotografia desses eventos aparece no quadro da escola, com a legenda que isso é a incrível beleza universitária, e sua amiga tomar café da manhã junto com o pecador. Imediatamente esta notícia entra em discussão. No conselho da escola a notícia é que na competição de ontem, o streamer recebeu presentes no valor de 24 milhões. Também esta notícia é ativamente discutida pelos usuários, então um dos caras aponta para seu telefone e grita que Zin está na notícia, e que eles querem entrevistá-lo. O protagonista cospe uma cara gritando que isso não pode estar acontecendo. Ele corre e grita que está fora. Lu Yaxi estende as mãos atrás dele e grita com raiva. Lu diz que o protagonista era originalmente uma segunda geração rica e discreta e não gostava de publicidade. Ele não quer se mostrar em público. Shen diz que se o Wang gigante não tivesse vomitado por causa de Lu, então não teria feito tanto barulho. O prota se esconde atrás de uma parede e olha para os caras e diz que espera que esses repórteres não o importunem. O pessoal do departamento de jornalismo provavelmente não deu seguimento. Shai escreve para Zin que ele é um tio rico. Ela chega às 7 horas e pergunta se ele pode encontrá-la. O protagonista lê esta mensagem com um sorriso, e pensa sobre o que uma ferramenta para gastar dinheiro pode fazer. Ele estará ansioso para encontrar Shai. No terminal do aeroporto passageiros andam e rolam as malas. Zing olha seu telefone pensando que Shai disse a ele que ela já tinha chegado. Ele não entende por que ele não pode vê-la. Ela não poderia ligar o filtro no fluxo, mas na vida real ele não a conhece. Então ele ouve algum cara falando com a garota referindo-se a ela como Shai, e pergunta para onde ela está indo. Ele se oferece para acompanhá-la. Ele tem seu próprio carro. Shai diz a ele que não vale a pena, realmente não vale a pena. O cara em resposta pergunta o porquê dessa educação excessiva. Ele entende que a garota é Shai. Zin fica entre ela e o cara e estende a mão em defesa da garota, dizendo ao cara que ele precisa verificar seus olhos. Ele realmente não viu a expressão em seu rosto. O cara em resposta pergunta em Zin quem ele é. Afinal de contas o cara deu presentes para Shai. A garota pergunta ao protagonista com um sorriso se ele é o tal tio rico. Suas roupas são as mesmas descritas no streaming, e mostra a ele seu telefone. O prota diz que é ele e o cara em choque grita que ele é o tio rico. Shai sai e o cara baixa a cabeça e diz que ele pede desculpas, parece que eles estão ocupados. Shai abraça a mão de Zin e diz que é bom que o tio rico veio na hora certa. O cara disse que ele era seu fã e se ele não tivesse se aproximado, deu uns presentes. Centenas de yuan e também comprou um carro quebrado pensando que ela iria com ele. Shai continua a dizer Zin Ling com um sorriso que ela sempre pensou que tio rico era um empresário de 40 anos. Ela não achava que ele era tão jovem e bonito. Ele responde para ela chamá-lo por seu primeiro nome. Ele também não achava que ela seria mais bonita do que no streaming. Shai diz que ele sabe o que dizer para uma garota. Então o sistema informa que ele pode começar um contra-ataque. A taxa é de 30%. Então algum cara de terno levanta a mão e chama a Shai. Ela diz que o cara é Zhao. Ela diz que ele lhe enviou alguns presentes. Zhao fala que veio ao encontro de Shai, afinal não deixaria ela pegar um táxi. E imediatamente pergunta quem está ao seu lado. A garota abraça a mão de Zin e diz que este é um tio ricos. Zhao fala que não achava que ele fosse tão jovem. Se ao menos ele soubesse antes que um tio rico veio para Shai, não iria se envergonhar com seu carro por 5 milhões. Ele perguntou a Zin que o homem rico dirige. O protagonista responde que ele carrega uma pequena scooter tímida. Após essas palavras, Shai abre os olhos em choques. Ao então pergunta se ele pode dar-los um passeio. Zing mostra sua moto e logo em seguida eles estão num carro seguindo viagem. A motocicleta é amarrada em cima do carro. Ao está atrás do volante e dirige o carro. Ele acha que o prota não parece ter mais do que 20 anos. E usa roupas que custam várias dezenas. Ele se pergunta se o protagonista é um homem rico que enviou mais de 20 milhões de presentes. Por que ele é tão discreto? Em voz alta Zhao fala que tal modéstia realmente surpreende. Ele continua dizendo que Shai certamente não se importaria de andar de scooter, mas ela tem tanta bagagem com ela. Então era mais conveniente andar em seu carro, pois eles acham que Zing acha que as vistas noturnas de Zan são muito boas. Em voz alta Zing diz que suas palavras são muito sábias. Shai olha para o prota e se pergunta se ele é realmente rico. O carro para em um edifício. Shai entra na sala acena com a mão e diz olá. Todas as pessoas na sala dizem que o herói da ocasião finalmente chegou.
Shai é ainda mais bonita do que quando ela foi vista pela última vez. Mas ela estava atrasada, ela foi punida em 3 xícaras. Shai diz introduzindo Zin que este é o tio rico. Os homens se questionam se é verdade. Como um homem rico pode ser tão jovem? Zin percebe que todas essas desculpas e convites para o bar é na verdade uma maneira de trazer todos os melhores doadores juntos. Shai é obviamente muito inteligente. Mais tarde todos se sentam à mesa e comem. Um dos homens da mesa pergunta a Zhao como o homem rico veio ao encontro de Shai. Ele diz que em uma scooter. Alguém então ri dizendo que isso não pode ser. O outro homem diz que deve ser apenas uma piada. Como alguém que enviou 2.000 presentes não tinha dinheiro para um carro, um dos homens pergunta se é verdade se um homem rico tinha dinheiro suficiente para 2.000 presentes. Então sua renda é claramente pelo menos 10 bilhões. Ele diz que conhece um monte de pessoas em sua cidade. E pergunta ao prota se seu sobrenome não é Lin. Ele diz com um sorriso que Lin não está na lista das pessoas mais ricas em hoje. Depois que outro homem grita que assim era verdade sobre o carros, Al grita perguntando se isso é verdade. Ele também o fez carregar sua scooter. Outro homem grita que ela deve ter sido enganada. Seu vizinho pergunta a Shai se ela viu uma foto do homem rico antes. O grau de sua paixão é reduzido em 10%. Ela pensa sobre como ela olhou para o telefone de Zin no caminho e acha que ele é definitivamente um mendigo. Shai se pergunta se ele ainda está se vingando. Ou se os ricos são realmente todos mentirosos e pervertidos. Ela não está interessada em quem ele é. A coisa principal é que o mendigo é rico. Ela abraça ele pensando que o principal é que ele tem dinheiro para doar para ela. Shai diz a todos obrigado por se preocupar com ela. Mas não é a família Lin uma das 3 famílias mais ricas da capital. Ela pergunta se ele é da família Lin. Ele pensa com um sorriso que Shai está tentando ajudá-lo. E ao mesmo tempo quer saber quem ele realmente. Zing traz o copo para sua boca com um sorriso. E diz que a família Lin não o conhece. Mas eles obviamente têm menos dinheiro do que ele. Um dos homens aponta o dedo para ele e ri então diz que o menino prefere fingir que foi atingido por um raio. Ele diz que vai tentar adivinhar que ele não comprou aqueles 2.000, deve tê-los comprado ela mesma. E então Zing, tendo falhado, decidiu enganar Shai. Ao então fala exatamente então usar essa desculpa para enganar Shai e passar a noite com ela. Outro homem diz ao homem rico que já que ele diz que tem mais dinheiro do que a família Lin, faria ele deixa perguntar o que ele costuma dirigir. Talvez ele tenha um par de carrinhos de mão. Zing abraça o ombro de Shai e diz que ele não tem um único carro. Ele pergunta a ela com um sorriso que tipo de carro ela gosta, pois ele vai comprar para ela. Agora Zhao se levanta e bate as mãos na mesa gritando para Zin não colocar as mãos nela. O outro homem repete as palavras de Zin e agora ri. Zin parece pensar que tudo na rua está à venda. O terceiro homem diz que o prota não pode fingir ser rico. Shai diz que ela gosta da Ferrari. O sistema relata que sua taxa de paixão é menos 15. Ela diz que se ele lhe der tal carro, então ela também vai dar algo para ele. Zing acha que Shai é alegre por fora, mas decepcionada por dentro. Ele se levanta e sai. Então Shai acena com a mão para ele com um sorriso. Meia hora depois ela e todos os homens que estavam sentados à mesa, estão de pé na varanda. Alguns deles dizem que este Lin deve ter galinhado. Ele é apenas mais uma aberração. Eles acham que Lin é realmente um mentiroso e a garota estava até cheia de esperança. Uma fonte de luz brilhante corre em direção a eles. Os homens estão gritando o que está acontecendo. Isso é Lin Zing de pé e ao lado dele são muitos Ferrari, de cores diferentes estacionados ao lado. Shai e os homens ao redor dela abrem a boca em choque. Ele diz aos homens com um sorriso que ele pede desculpas ao cavalheiro por bloquear seus carros. Ele continua dizendo que o novo Zhao é tão entusiasta que disse que queria comprar um carro, e rolou tudo de uma vez. Seu serviço de carro é distinguido pela cortesia e eficiência. Além disso, Lin foi confirmado com um cartão de diamante preto. Um dos homens abre a boca em choque gritando que mais para um cartão de diamante negro. A fortuna do proprietário deve ser pelo menos 1 bilhão. Não pode ser. Esses carros são todos apenas para mostrar. Mas o outro homem diz em resposta que ele sabe notícias sobre. Ele pode admirar tanto por apenas uma razão que Zing realmente é rico. O prota se aproxima e diz a ela que a Ferrari que ela mencionou vale 15 milhões apenas. Ele repete que é muito barato. E fala que se ela gosta da Ferrari fácil, também vai gostar da LF. Assim ele decidiu assumir a liderança e comprou o LF. Al diz que ele tem 32 milhões de yuans. Zing traz o cartão para terminar as notícias. Todos ficam chocados.
Ao pensar que Lin realmente comprou uma Ferrari LF por mais de 30 milhões de yuans, um homem em choque olha para trás. Um deles grita que Lin gastou mais de 30 milhões, e pagou tudo à vista. Em 2 dias Zing gastou mais de 50 milhões, e isso é apenas seu dinheiro de bolso. Sua riqueza é muito grande. Alguém diz inferno, e eles apenas zombaram dele. Outro homem grita com X-On para falar por si mesmo se ele não sabe. Então não há nada para fingir e incitar os outros. Ele assustou todos eles. Se ele comprou isso para uma garota, talvez então ele vai comprar outro. Zing diz que não. Foi o carro mais caro de sua frota, ele vai comprar mais caros. Ao diz que ele sinceramente pede desculpas por tê-lo decepcionado. Shai encosta em seu carro com um sorriso. Ela agradece, dizendo que ela sempre sonhou em dirigir uma Ferrari LF. Ela nunca pensou. Zing não a deixa terminar dizendo que está tudo bem, ele ainda tem tanto dinheiro que ele precisa gastá-lo em algum lugar. O sistema relata que o engajamento de Shai aumentou em 50. Depois dessas palavras ela pensa sobre como Zing não se aproveitou da situação e não exigiu nada dela. Em troca ele nem cedeu a ela. O homem se aproxima de Zing e fala para ele, dizendo que houve apenas um mal-entendido. Eles agiram como cegos e ousaram duvidar de seu poder. Ele sinceramente pediu desculpas ao homem rico. Um dos homens diz que ele também ouviu que Zing gostaria de comprar um carro mais caro. Seu servo obediente tem apenas a maior frota de veículos. O homem não tem certeza se eles merecem a atenção de Zing, mas se ele vier a ver ele lhe dará um grande desconto como um pedido de desculpas. Shai coloca o braço em volta do ombro de Zing, dizendo-lhe que ela quer experimentar o carro e perguntando-lhe se ele gostaria de se juntar a elas. Zing pergunta se ela pode ir sozinha. Shai diz em seu ouvido que ele fez sua mente. Obrigado por presentes caros. Zing arregala os olhos em surpresa. Shai continua dizendo que seu presente é muito grande e ela não será capaz de agradecê-lo totalmente. Então ele pode dar-lhe um plano de parcelamento. Ela faria o primeiro pagamento em um lugar onde eles estariam sozinhos. Ling acha que não é à toa que Shai ganha tanto com o streaming que despertou sua curiosidade. Os dois saem em um carro deixando os homens do lado de fora. Zing e Shai estão acelerando pela cidade à noite em um carro novo. Shai segura uma caneta para Zing e pergunta se ele pode escrever uma assinatura. Zing levanta a dobra de sua saia e percebe o elástico com um coração lá. Lin arregala os olhos em choque. Ele levanta sua saia e vê que diz tio rico me perdoe. Shai diz que este é um de seus agradecimentos. Cada vez que ela agradece, ele pode deixar um bilhete. Ela pergunta se ele está satisfeito. Ele responde que lhe convém. Eles chegam ao bar. Shai vai ao vivo cumprimentando a todos e dizendo que ela está em Yajian. Inesperadamente o homem rico comprou um carro para ela sem mais nem menos. Ela está tão tocada. As pessoas ficam chocadas porque reconhecem a marca do carro e seu custo. Enquanto Shai está gravando um vídeo sobre, o homem ao lado dela diz a Zing que há um clube rico em Yajian, que inclui as pessoas mais ricas e que eles realmente esperam conhecê-lo. Zing diz ok, o homem pode adicioná-lo. Ele agradece o homem rico dizendo que ele está muito lisonjeado. Só então o telefone no bolso de Zing toca. Ele pega o telefone e é dito que eles acabaram de receber uma mensagem. Os alunos do 11º ano de sua escola organizaram uma reunião de ex-alunos. Acontecerá amanhã e como ele está estudando lá ele pode vir. Zing responde que ele vai. Além do mais, ouviu dizer que Xie Yuxuan é agora a flor do Departamento de Literatura da Universidade. Zing pensa em Xia com um sorriso. Mesmo que ela seja uma colega de classe, eles nunca se falaram. Tudo o que ele sabe sobre ela é que ela é muito rica. Zing diz que ele definitivamente virá ao seu encontro. Durante o dia o protagonista vai em uma motocicleta e olha para o enorme edifício e diz que este bar de 5 estrelas parece tão rico. Há alguns caras gritando para Zing. Ele pergunta onde é o estacionamento. Os caras respondem que eles não sabem. Porque eles vieram a pé. Aqui a moto do Zing faz um som estranho e emite gases. Ele sai dela com raiva e chuta gritando porque ele quebrou novamente. Al pegou sua moto e o abraça. E diz que é uma grande honra andar no carro de um homem rico. Ele fala que o homem rico também é um estudante tão modesto. Al diz que ele vai esperar a próxima chance de colaborar com ele. Zing responde obrigado Shai por deixá-lo lá. Ela sopra um beijo e diz que ela tem que ir a uma sessão de fotos. Então, encontrará ele mais tarde. Zing com raiva diz que deve ter sido danificado acidentalmente quando Zhao o descarregou do carro ontem à noite. Ele tem que pagar por isso. Um belo carro preto está estacionado nas proximidades conduzido por um cara de óculos escuros.
Ele diz que os colegas de classe não se veem há muito tempo. Alguém grita: Liam, há muito tempo não lhe vejo. Liam tira seus óculos e pergunta a Zing com um sorriso se seu carro quebrou. Ele responde: sim, ontem à noite. Liam pressiona sua mão em seus olhos e rindo diz que a culpa é dele. Não há espaço no estacionamento para as Coors. E quando estava escolhendo um lugar para uma reunião, ele não esperava que alguém chegaria em um scooter. Da próxima vez ele definitivamente vai levar isso em conta. O funcionário do bar diz: bem-vindo. Algum cara diz que provavelmente vale alguns milhões para estacionar um carro aqui, por esse período de tempo. E a garota diz a ele que ele não sabe que Zing possui uma Meredith. O cara responde que ele sabia que era rico, mas não sabia que ele era tão rico. A construção do Meriden custou mais de 300 milhões. Liam é muito rico. Zing rola sua scooter. Lu liga para ele e pergunta onde ele está. Ela pergunta a Zing se eles podem ir e comer juntos hoje. Zing responde que ele não vai sair hoje. Ele está na reunião agora, então é melhor amanhã. Ela diz que amanhã também é possível, mas em 2 dias ela não será capaz. Zing pensa sobre o que isso significa. Isso significa sua saúde, é como ele diz a Lu para não esquecer de beber água morna. O sistema relata que o engajamento de Lu aumentou em 2%. O sistema relata que a taxa de paixão de Lu e Axie aumentou de 2% para 91%. E o nível de contra-ataque foi ultrapassado. Zing pensa com um sorriso que alguém disse que é inútil lembrar sobre água morna. Não funcionou, mas ele ainda gastou muito pouco. Apenas 11 milhões e 300 mil. Ele deveria gastar mais em contra-ataques. O sistema relata então como recompensa todas as características aumentaram em um nível. Ele também pode receber uma habilidade como recompensa. O sistema relata que força, agilidade, resistência e inteligência aumentou para o nível 2. Lin sente uma onda de calor e é muito bom. Ele decide escolher uma habilidade e escolher algo incrível. O sistema relata que 2 habilidades estão disponíveis para ele. Ele é solicitado a escolher antes do tempo esgotar. Tempo de escolha 7 horas 59 minutos e 59 segundos. Aulas de respeito ao patrimônio cultural. Classe C, habilidade 5 chicotes elétricos. Classe D, habilidade embrulho. Zing grita que eles são inúteis. Ele pensa que não importa, primeiro ele vai para a reunião. Ele decide que é hora de ele comprar um carro para si mesmo. Mas ele não pode gastar orçamento de contra-ataque em si mesmo. Lin entra na sala onde a mesa está posta. Caminha até a mesa e empurra para trás sua cadeira e pergunta se o Xia ainda não veio. Liam pergunta em por que ele se importa. Ele continua dizendo que Xia é uma estudante de literatura e sua família não é simples. Mas Zing pergunta se a família de Xia é muito rica. O cara ao lado dele responde a Zing que não é à toa que ele não sabe que Xia tem uma família inteligente e regras muito rígidas para que ela não fale sobre isso. Ele também descobriu sobre isso recentemente. Sua família abriu um museu na cidade. Alguém ouvindo este comentário que a família da garota é muito rica. A menina na mesa se inclina para trás em sua cadeira. Com um sorriso diz que é por isso que Zin e Xi estão em níveis completamente diferentes. Precisa dizer a ele que só Liam tem dinheiro suficiente para cuidar dela. A outra garota a apoia dizendo que ela acha ele tão demais. Zin segura uma taça de vinho em sua mão. Então Xi entra e pede perdão dizendo que ela estava presa no trânsito. Zin pensa em como ela é bonita mesmo sem maquiagem. O sistema avalia sua aparência em 94 pontos. Zing acha ótimo. As pontuações do sistema são tão altas. Liam convida Xia para se sentar ao lado dele. Zing diz que também há um assento vazio ao lado dele. Ela se senta ao lado do protagonista dizendo que eles não se veem há muito tempo. Zing diz a ela que ele pensou que ela tinha esquecido seu nome. Xia responde que ela se lembra dos nomes de todos em sua classe. O grau de sua paixão por ele é 0%. Todos estão em choque pensando em como Zing ousa sentar-se ao lado da rainha do prédio da escola. Liam pensa sobre como ele se atreve, e fala que ouviu dizer que o protagonista tinha uma namorada que perseguiu depois de 3 anos na faculdade. Então perguntou por que ele não trouxe na festa. Todos os alunos querem ver. Zing responde que eles terminaram. Liam pergunta como eles se separaram depois de Zing perseguir ela por 3 anos. Ele continua dizendo que ele só falou isso porque quer perseguir Xia. Uma das garotas diz que só os tolos podem ser enganados por tais mentiras. Ela diz a Zing que isso é tão feio e que ela o considerava um homem honesto. Mas depois da faculdade ele se tornaria um canalha. Lin responde que ele está apenas dizendo a verdade. A taxa de paixão de Xia caiu 1%. O protagonista não sabe o que fazer. Liam percebe que esta é a sua chance.
Ele diz que ouviu que Xi está interessado em artefatos. Ele comprou recentemente um artefato de um colecionador de Xangai. Ele perguntou se ela quer dar uma olhada a ela se. Levanta e vai para a pintura. Lian a segue e ao longo do caminho ele coloca sua mão no ombro de Zing, dirigindo-se a ele como um mendigo, e diz para que ele saiba seu lugar. Mesmo após a formatura, Lian se aproxima e diz a ela que ela não tem ideia do quanto ele gosta desta pintura. Em poucos dias um leilão será realizado em sua cidade onde outra pintura será vendida. Xia diz a Lian que ela não sabia que ele estava interessado em artistas renascentistas. Ela pergunta se ela pode dar uma olhada. Mais de perto, ele diz sim, por favor. Ele pensa para si mesmo que funcionou, levou muito tempo e esforço para aprender hobbies de Xia. Embora isso não seja nada especial, Zing diz que também está interessado em pinturas de Da Vinci. Ele pergunta se eles podem olhar para a pintura juntos. O sistema relata que a habilidade de avaliação de artefato é selecionada. Lian diz que é claro com um sorriso, mas pensa para si mesmo que o prota é um tolo e vai desonrá-la. Xia se pergunta se Zing também gosta de Da Vinci. Lian pergunta se ele gostaria de compartilhar sua opinião e pergunta o que ele pensa sobre esta imagem. Zing diz que em seu trabalho posterior, Da Vinci favoreceu a técnica de repintura fina. Uma pequena quantidade de pigmento e uma grande quantidade de óleo de rícino foram usados para fazer a tinta. Cada traço tem um efeito translúcido. As cores nesta pintura são opacas devido a muito pigmento. Além disso, Da Vinci gostava de sombrear os cantos dos olhos e bocas de figuras para conseguir um efeito infinitamente suave. Zing continua acrescentando que o método de afunilamento é um pouco duro. Xia olha para Xime em choque. Zing diz a Lian que infelizmente aquela obra é falsa. O carinha com muita raiva diz que um não profissional provavelmente acreditaria em suas palavras, mas ele não é assim. E ele imediatamente vê que ele pegou algumas habilidades de especialistas meio destituídos na internet. Outros acham que Lian está certo e Zing deve ser parado. Então Xia passa por ele. Ela diz que ela também estudou pinturas Da Vinci e o protagonista está certo. Todos estão chocados, abrindo a boca e gritando. Xia vira a cabeça para Zing e pergunta como ele obteve conhecimento tão especializado. Zing responde que desde criança ele aprendeu muito a apreciar relíquias culturais e objetos de arte, pois ele estava muito magoado que os países estrangeiros privaram seu país de tantos valores culturais. Seu objetivo é comprar de volta todos os artefatos e devolvê-los ao seu país. Lian então começa a rir e